Atos, capítulo 9, do versículo 36 ao versículo 43. Havia em Jope era uma cidade, uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas e significa gazela. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo, uma espécie de lugar amplo, segundo andar. Como Lida era perto de Jope, Lida era uma cidade, perto da cidade de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Deus, o que nós te pedimos é que, assim como o Senhor usou Pedro como instrumento para ressuscitar mortos, que o Senhor assim faça conosco, que sejamos instrumentos de ressurreição nesse mundo, para a tua glória e para o teu louvor. Amém, amém, amém. Queridos, hoje, dia 13 de março de 2016, o país se mobilizou pelos estados da federação e pelas suas cidades em manifestações contra o governo, contra a corrupção dos políticos. O povo se manifestou nas ruas buscando melhores políticas públicas e etc, e etc. E não foi um pingadozinho, uma meia dúzia de pessoas que se reuniram pelas capitais do país e pelas cidades, não. E eu sei que é muito difícil a gente calcular exatamente quantas pessoas foram, porque tem a contagem dos organizadores da manifestação, tem a contagem da PM, tem a contagem do Datafolha e por aí vai. Mas em São Paulo, os organizadores da marcha calcularam 2,5 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Muita gente, muita gente, muita gente mesmo. O Rio de Janeiro se mobilizou e mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas. Eu não vi os dados da manifestação aqui em Vila Velha, mas li que em Vitória houve 250 mil pessoas marchando pelas ruas em manifestação contra o governo atual, contra a corrupção e a corrupção. Gente, por que o Brasil está se mobilizando em manifestações pelo país? Entre uma data e outra, vem para a rua, é o desafio, o povo atende, e o povo brasileiro, então, está se manifestando pelas ruas. Por quê? Porque o povo brasileiro chegou à conclusão de que não dá mais. Não dá mais. Tanta corrupção, a inflação, a economia do país, a retração, sabe, os índices são aterrorizantes e todos nós estamos sentindo na pele os efeitos dessa crise econômica gerada, sobretudo, pela corrupção. Porque os países na América Latina estão crescendo 1,5% em média por ano. Os países dos outros continentes também, o Brasil está travado. Então o povo diz, não dá mais.
Vamos para a rua e o povo está se vestindo de verde e amarelo, porque o povo não aguenta mais ver a realidade na qual o país se encontra. Pensando nisso, queridos, e trazendo essa reflexão para um outro ambiente, a gente chega à conclusão de que a igreja só entrará em manifestação pelas vidas quando a igreja realmente se der conta de que está lidando com mortos. A semelhança de Pedro. Pedro lidou com uma morta, só que era uma morta física. Nós estamos lidando com mortos espirituais, e que não é menos profundo, menos radical, menos significante por ser espiritual, ao contrário. Por exemplo, tomamos nota de que na Nigéria e um país vizinho, apenas nesses primeiros 3 meses do ano, foram assassinados 50 mil cristãos perseguidos. E o que nós fazemos com isso? Tributamos toda a glória a Deus, porque nós não podemos temer aqueles que podem matar o corpo, e sim tememos aquele que pode matar o corpo e fazer a alma ser sepultada no inferno. Agora o homem pode ter controle sobre o nosso corpo, mas aquele que está em Cristo Jesus, a morte é bonificação, porque é porta de entrada para o paraíso eterno junto de Deus. Então nós não tememos a morte física quando diz respeito a um cristão, porque a morte para o cristão é lucro, mas nós ficamos aterrorizados diante dos mortos espirituais que nos cercam, porque estes sim, ao morrerem fisicamente, ainda adentrarão a eternidade numa morte que a Bíblia chama de segunda morte, e esta sim é a mais terrível de todas. Então veja, enquanto a igreja ficar aí cantando aquela música que está na onda, está tranquilo, está favorável, está tranquilo, está favorável. Enquanto a igreja estiver cantando isso em relação ao mundo espiritual, ela vai ficar presa às 4 paredes. Ela vai ficar inibida, ela vai ficar constrangida, ela vai ficar quietinha, vai ficar com a cabeça enterrada na terra, enquanto o mundo está perdido do lado de fora. Então, para a igreja se organizar em manifestações de vida, de paz, de esperança, de fé, de salvação, de reconciliação, de libertação, para ela agir assim, ela precisa se dar conta de que ela está rodeada de mortos espirituais. Nós estamos rodeados de mortos espirituais. Diga isso comigo. Nós estamos rodeados de mortos espirituais. Isso lhe diz alguma coisa? Porque nós só poderemos ser bênção nesse mundo que está em estado de decomposição, de putrefação, que está se desintegrando, quando nós nos dermos conta de que os perdidos do lado de fora estão, na verdade, mortos. Não estão dormindo, não estão desmaiados, não estão doentes, não estão em estado terminal, já estão mortos, é o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2. E a nossa missão como igreja é o quê? É ressuscitar mortos, como Estevão fez, como Elias fez, como Paulo fez, como Pedro aqui no texto está fazendo. E aí você pode pensar assim, não, mas essa tarefa, o Elton, é só para os grandes homens. Não, esses homens como Elias, Eliseu, profeta Eliseu, Paulo, Pedro, eram homens semelhantes a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos e foram usados por Deus. Daí então nós podemos saber o seguinte, que quem vai fazer a diferença não somos nós, é Deus em nós e através de nós, operando o milagre da ressurreição, aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. E aí você me pergunta assim, tá, e como é que eu posso participar desta santa operação divina na história para ressuscitar mortos? Eu acho, e tenho certeza, tenho certeza, que esse texto que nós lemos
nos dá algumas pistas, nos dá algumas direções, nos dá alguns conselhos para que a gente seja efetivo na missão de ressuscitar mortos espirituais. Então, a lista aí comigo. Para ressuscitar mortos espirituais, em primeiro lugar, tenha consciência do tempo. Versículo 38, parte C, como nós vimos, o apóstolo Pedro ele estava na cidade de Lida, e dois homens que estavam participando ali do velório da Dorcas, foram enviados com a missão de trazer Pedro até Jope, até aquele velório, para que ele orasse e ela fosse ressuscitada. E quando esses dois homens chegam diante de Pedro, eles lhe dizem o seguinte: Pedro, não demores em vir ter conosco. Não demores em vir ter conosco. Pedro, a situação está lúgubre, a tristeza tomou conta, as trevas estão dominando a cidade de Jope, porque a Dorcas está morta. Não demore em vir ter conosco, não espere mais um dia, 2, 3, 4, 5, não deixe para amanhã, Pedro, vem agora. E sabe o que eu acho interessante? É que ter a consciência do tempo significa ter a agenda da vida sempre aberta para as operações de ressurreição. Olha o que diz o versículo 39. Pedro atendeu e foi com eles. Na hora, não dá para esperar, ela está morta, não dá para deixar para depois, é agora. Queridos, ei, hoje eu estava reunido com alguns líderes na minha casa pela manhã, e nós vimos o texto de Eclesiastes 9:10, que diz assim, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há projetos, não há obras, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. Veja, o tempo da gente fazer agora. O Ministério Geração Luz estará sexta-feira agora, às 20 horas, lá na Praça do Riviera da Barra, pregando o Evangelho. Não espere a do mês que vem, não. É sexta-feira agora, em nome de Jesus. Sábado haverá um grande culto aqui para os jovens. É sábado agora que você tem que vir, chamar o seu colega da faculdade, dizer para ele, não, rapaz, não dá para se adiar mais, vamos lá comigo. Amanhã nós estaremos pelas casas em nome de Jesus, levando a ressurreição. Na outra semana eu vou, não, amanhã mesmo eu estarei com essa igreja, indo pelas casas e anunciando a Jesus. Tenha consciência do tempo. Em segundo lugar, para ressuscitar mortos, não se vincule aos que não fazem nada. Quer ressuscitar mortos? Então, não se vincule àqueles que não fazem nada. Pedro chega ao cenáculo, tem um monte de mulheres chorando, homens pelo salão, pessoas das mais, enfim, estão lá presentes, e diz o versículo 40, que Pedro fez sair a todos. Pedro fez sair a todos. As mulheres que o chamaram para ir ao velório, Pedro diz, por favor, me dá licença. Aquele povo que só estava chorando, Pedro diz, um minutinho só, enxuga as lágrimas, vai lá para o lado de fora. Aquela turma que vai para velório só para bater papo e contar piada, você sabe, não é? Tem gente que é assim, vai para velório só para bater papo e contar piada. Pedro diz, por favor, me dá licença. Não é aquele outro povo que vai para velório só para tomar cafezinho, comer o bolo e o pãozinho que a família do defunto coloca lá? Pedro disse, por favor, cafezinho agora, para aí, a comidinha, por favor, me dê licença, eu quero ficar a sós. Pedro limpa o cenáculo e fica a sós com a morte de Dorcas. Por quê? Com a morta Dorcas, né? Melhor dizendo. Por quê? Porque ele não queria se vincular a estas pessoas que diante da morte da Dorcas não estava fazendo nada. Ele diz,
vocês não estão fazendo nada, então por favor me dê licença, eu quero ficar aqui a sós com ela. Olha que interessante. Austrália, você vai se orgulhar agora do Juan. Juan, hoje, na escola bíblica dominical, isso mesmo, Juan Carlos Suíme Gambarini, esse mesmo. Escola dominical hoje, reunião dos adolescentes. O Juan pegou a palavra com a professora Vanessa e ele então disse assim: porque nós, os cristãos, nos parecemos muito com o celular. E aí o filósofo Juan começou o seu discurso, dizendo, porque o celular, quando você começa a baixar muitos programas, muitos vídeos ruins, muitas fotos ruins, o celular vai ficando pesado, começa a travar, já não funciona como deveria funcionar, na velocidade. Assim somos nós, os cristãos, palavras do Juan Suíme Gambarini, e os adolescentes, assim, todos eles olhando para o Juan atentamente. Juan dizendo, porque nós somos assim também. Se nós, os cristãos, ficarmos baixando programas ruins para nossa mente, vídeos ruins para nossa mente, aí ele falou algo que eu quero destacar aqui. O Juan falou bem assim, quando a gente fica se relacionando com pessoas que não querem nada com Deus numa amizade, a nossa vida começa a ficar pesada como a do celular, e a gente vai travando, a gente não vai se desenvolver na obra de Deus, a gente... Que isso, Juan? Pelo amor de Deus, cadê o Juanzinho? Cadê o Juan? Que isso? Rapaz, o Juan botou uma quebrada sentadinho ali, ó. Mas pensa, queridos, sabe por que alguns de vocês que estão aqui não rompem na vida? Porque vocês toda hora ficam baixando programas de relacionamentos com pessoas que não querem nada com Deus, não querem nada com o Evangelho, não querem nada com a missão, sabe? São pessoas que têm nome de que vivem, mas que estão mortas. Mas em vez de você seguir para ressuscitar pessoas, você fica travado com esses religiosos, com essa turma que toda a briga que eles têm é para ser presbítero, é para ser diácono, é para ser eleito para isso, é para ser eleito para aquilo. Eu quero ver botar a mão na massa. É quando alguém disser bem assim, não vai para a igreja hoje não. Rapaz, para que você vai com Geração Luz? Vamos jogar futebol, vamos em outra direção. Você diz assim, ei. Se você não quer nada, por favor, me dê licença, porque eu tenho um trabalho de ressuscitar Dorcas e eu quero trabalhar em nome de Jesus. Para de ficar perdendo tempo com gente religiosa, que tem nome de que vive, mas que está morto. Nós temos um mundo para ganhar, há vidas que precisam ser tocadas pela nossa presença, em nome de Jesus. Então, para ressuscitar mortos, não se vincule aos que não fazem nada. Não se vincule, entre sozinho, mas entre em nome de Jesus. Terceiro lugar, para ressuscitar mortos, ponha a oração no lugar de centralidade. Ponha a oração no lugar de centralidade, versículo 40. Olha o que Pedro fez. Tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Pedro esvazia o cenáculo de pessoas para ficar sós com Deus. E nós não podemos inverter essa lógica, irmãos. Nós não podemos inverter essa ordem, porque senão será desastre. Quem deixa Deus para ficar diante da multidão acaba por morrer espiritualmente. Agora, quem se afasta da multidão para ficar diante de Deus sozinho, quando retornar para a multidão, terá a sua face como a face da glória de Deus e poderá ser um instrumento vivo da parte do Senhor. Irmãos, oração não é coisa para gente à toa. Oração não é falta do que fazer, põe oração. Não, oração, queridos, é a centralidade da nossa vida. Há alguns que querem se tornar cristãos por meio da oração, quando na verdade
o cristão diante de Deus por meio da oração, que é legitimamente reconhecido como tal. Eu não me volto para Deus em oração para ser cristão. Eu sou cristão, por isso eu me volto para Deus em oração, porque eu tenho relacionamento com Ele. É por meio da oração que as operações sobrenaturais de Deus vão acontecendo. Irmãos, ressuscitar alguém que está morto é milagre, e milagre só acontece por meio da oração, que atrai a intervenção de Deus. Sem oração é frustração, sem oração decepção, sem oração não haverá transformação. Por isso que a gente tem que ir para as casas, nos reunir aqui no templo, ir para os nossos compromissos do dia a dia, depois de muita oração, para que então a gente se torne instrumentos poderosos da parte de Deus. Gostei de uma frase que eu li essa semana do A.W. Tozer, um grande homem de Deus. Ele disse assim: oração é o seguinte, é orar, orar, até que se comece a orar de verdade. Orar, orar, até que se comece a orar de verdade. Em quarto lugar, para ressuscitar mortos, dirija-se diretamente ao morto. Versículo 40. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Olha que majestoso. Pedro, antes de falar ao morto, ele falou com o Deus vivo. Isso fez toda a diferença. Veja, ele entra no cenáculo, ele dispersa aquela galera que não fez nada com nada, ajoelha-se, volta-se para o Deus vivo. E na oração há essa energização, há essa transferência de poder da parte de Deus para nós, há essa graça que vai nos inundando, há essa mudança que Deus vai gerando através da operação do Espírito Santo em nós. E aí, quando você fala com Deus vivo, você pode se voltar para o morto e conversar com ele, porque esse relacionamento com Deus vivo vai desencadear a vida naquele que está morto nos seus delitos e pecados. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então o que a gente tem que fazer? Dirigir-nos ao morto. Antes, entretanto, falar com Deus vivo. A gente não pode ficar mandando recadinhos, ter um atravessador, não. Ter uma terceirizada no caminho. A gente se dirige diretamente ao morto. É o que o Ministério Geração Luz fez hoje. Foi para o trânsito e falou diretamente com aquele que está morto nos seus delitos e pecados. Amanhã os GRs estarão nas casas e os GRs falarão diretamente aos mortos. No próximo sábado, os GRs estarão nas casas falando diretamente aos mortos espirituais. E aí você diz assim: por que nós temos que falar diretamente aos mortos espirituais? Porque é o poder do Evangelho que destrói com as correntes e grilhões da morte. É pelo poder da palavra que o universo foi criado. Foi pelo poder da palavra que Jesus disse ao morto de 4 dias: Lázaro, vem para fora. O evangelho que eu estou pregando nessa hora está desencadeando coisas gloriosas dentro do seu coração, porque o evangelho de Deus é poder dele para todo aquele que crê. Temos que falar diretamente ao morto, para que ele receba a vida da parte de Deus. Daí a nossa responsabilidade de botar a mão na massa e sair pelo mundo anunciando Jesus. Conclusão: o que nós devemos fazer assim que os mortos começarem a ressuscitar? Porque em nome de Jesus nós veremos muitos mortos espirituais ressuscitarem, amém, irmãos?
nós vamos ver. O que a gente faz então, quando estes mortos começarem a ressuscitar? Em primeiro lugar, a gente estende a mão. Estender a mão. Versículo 41, ele dando-lhe a mão, levantou-a. Aleluia. Veja que Pedro, ele não para o processo. Ele orou, Tabita, levanta-te. E aí então ela se levanta e senta. Mas quem se levantou dentre os mortos não pode ficar sentado. É por isso, meu amigo, você que já entregou a vida a Jesus Cristo, você que já foi batizado, você que está junto de nós, Deus não te levantou de dentre os mortos para ficar sentado ouvindo uma mensagem apenas, ficar sentado apenas passivamente assistindo as coisas. Não. Tem um segundo passo. E eu estou aqui como Pedro para te dar a mão e te levantar, para você participar da igreja nas casas, para você participar do ministério de Deus para alcançar vidas. Levanta-te. Pedro não para. E a igreja às vezes faz um trabalho maravilhoso em levar a vida, mas aí quando a pessoa diz, acordei, e a gente diz assim, agora se vira, não, agora pega na minha mão, nós vamos andar juntos. Pega na minha mão, eu vou te ensinar a ser discípulo de Jesus. Pega na minha mão, eu vou te mostrar como é que se deve viver na terra. Pega na minha mão, eu vou te ensinar agora como é que você deve tratar a sua esposa. Pega na minha mão, eu vou te ensinar agora a ser uma mulher melhor. Pega na minha mão, porque agora nós vamos orar juntos. Pega na minha mão, nós vamos jejuar juntos. Pega na minha mão, nós vamos aprender juntos a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Pega na minha mão, porque eu tenho um roteiro agora de vida para a sua existência, em nome de Jesus. Segundo lugar, o que nós devemos fazer assim que os mortos espirituais começarem a ressuscitar? Introduzi-los na comunidade dos santos. Versículo 41, Pedro então, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Aquele que ressuscitar espiritualmente dentre os mortos, ele precisa viver a nova vida na comunidade dos santos. E é interessante que essas irmãs, elas mandam um recado a Pedro para Pedro vir ressuscitar Dorcas. Na hora do milagre, Pedro diz assim, por favor, todo mundo se afaste. Depois que Tabita ressuscita, aí Pedro diz assim, as viúvas, só as viúvas, especialmente as viúvas, que são crentes no Senhor Jesus, que eu vi aqui quando entrei, essas, olha que eu quero apresentar a Dorcas viva, e eu quero que a Dorcas caminhe novamente com vocês na comunidade dos santos. Veja, essas viúvas, elas não sabiam ressuscitar mortos, mas elas se mostraram prontas em cuidar e servir aos vivos. Ei, meu amigo, você que está vindo aqui participar dos nossos cultos, você que está recebendo essa ministração da parte de Deus, eu quero te convidar a dar um passo radical. Você ressuscitou dentre os mortos, essa palavra está tocando ao seu coração, agora você precisa o quê? Ser introduzido na comunidade dos santos. E qual é o processo? É o batismo. Você precisa agora se batizar. Você precisa agora conhecer as doutrinas centrais da fé. Você precisa agora compartilhar conosco desta caminhada. E eu quero te apresentar hoje o irmão Austrélio. Vem cá, irmão Austrélio. Irmão Tadeu, vem cá. Rogerino chegou ainda não? Vem cá, irmão Austrélio, irmão Tadeu. Quero te desafiar hoje. No domingo passado, eu fui procurado pelo Juliano e pela Fernanda, não é? Juliana e Fernanda... Não vieram, Juliana e Fernanda me procuraram, eu apresentei aqui o irmão Austrélio, e o Austrélio agora já vai discipular o Tadeu e o Rogerinho no trabalho do discipulado, para que o irmão Austrélio também passe esse bastão para os nossos outros irmãos conduzirem. Então você que está visitando a nossa comunidade, você diz assim, pastor,
eu sinto uma presença de Deus nesse lugar. Essas pregações estão entrando no meu coração. Eu já não sinto mais prazer nos rocks, eu já não sinto mais prazer nas drogas, eu já não sinto mais prazer nas coisas do mundo. Agora eu fico contando as horas e os minutos para ir para a igreja, para estar junto de vocês. Eu quero tomar esse passo, quero me batizar, quero, como Dorcas, ser introduzidos nessa comunidade. Então, meu irmão, procura aqui o Austélio hoje ainda, procura o irmão Tadeu hoje ainda, para você ser iniciado, introduzido aqui na nossa comunidade, ser uma bênção entre nós, fazer parte da nossa família e nos ajudar agora a ressuscitar outros para a glória do Senhor. Amém? Quero agradecer ao irmão Austélio, irmão Tadeu, e eu encerro dizendo o seguinte, ainda escute, para ressuscitar mortos, vale todo esforço. Sabe por quê? Preste atenção nisso. Para ressuscitar mortos, vale todo esforço. Por quê? Porque o milagre da ressurreição gera um efeito cascata poderosíssimo. Olha o versículo 42. Olha o que se desencadeou a partir da ressurreição da querida Dorcas. Diz o texto: isso se tornou conhecido por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. Isto se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, em que Dorcas era moradora, e muitos creram no Senhor. Quando alguém ressuscita espiritualmente, e os outros ficam sabendo, esse milagre sai despertando fé em muitos outros. Então vale a pena todo o esforço por uma única ressurreição, porque ela desencadeará muitas outras em nome de Jesus. Você que está aqui e que hoje está entregando a vida a Jesus, você que está aqui, está consciente do seu pecado e diz: eu não quero mais viver essa vida de morto espiritualmente, mas eu quero me entregar a Jesus. Eu quero lhe dizer que a sua ressurreição espiritual será usada por Deus como instrumento para gerar outras ressurreições espirituais, lá dentro da sua família, lá junto aos seus amigos, lá na faculdade onde você está. E é assim, Deus vai nos ressuscitando, e a gente passa a ser instrumento dele para ressuscitar outros, para a sua glória e para o seu louvor. Vamos ficar em pé, ministério de louvor aqui à frente. Eu quero orar com você, querido, e eu quero que você hoje tome a decisão, tome hoje, diga assim: eu quero sair dentre os mortos, porque a luz de Cristo chegou ao meu coração. Quero viver com Deus, quero ser introduzido na comunidade dos santos, quero viver com vocês. Quero pegar na mão de vocês e andar com vocês, porque eu agora não pertenço mais ao reino dos mortos. Vamos orar? Pai, aplique esta palavra, meu Deus, ao coração de todos quantos estão aqui e desencadeia, Pai, estas ressurreições. Sabemos que só o Senhor pode gerar esse milagre extraordinário da vida. O Evangelho do Senhor pode despertar homens e mulheres para uma vida ressurreta. Deus, aplica esta palavra aos que estão aqui, aqueles que, meu Deus, estão assistindo esta mensagem pela internet. Pai, que eles também recebam vida não virtual, mas vida real pelo poder do Teu Espírito Santo. E que todos nós, meu Deus, como igreja, saiamos daqui, não para viver para nós mesmos, mas para viver para esse mundo, para a Tua glória, ressuscitando para Ti mesmo. Ressuscitar vidas é a nossa missão é ressuscitar vidas, e é assim que nós queremos andar, para a Tua glória e para o Teu louvor.